com o Pedro há pouco, que me inspira a lembrar a respeito desse tema, né? As comunidades religiosas, os movimentos sociais e a luta em favor do direito socioambiental, ou como está ali, né? Direitos ambientais, religiões e movimentos, que seria a passagem do Gênesis, no capítulo 2, verso 14, na parte B, no verso 15 também, quando a narrativa apresenta o seguinte contexto: tomou, pois, Deus Jeová ao homem, ou ao ser humano, enfim, e pô-lo no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Interessante nós pensarmos nesse contexto, porque essa passagem ela vem antes da queda, né, da chamada queda do ser humano. Então o ser humano ele tinha recebido a incumbência de Deus para cultivar e guardar o jardim, para ser o mordomo da criação. E nesse ano, quando nós ouvimos falar, não é? Temos aí a campanha da fraternidade, lembrando essa questão, não é? Da preservação, de guardar, não é? O nosso grande jardim. Temos também o lado protestante, eu falo como batista, não é? A Convenção Batista Brasileira também caminhou nessa mesma direção, com o congresso voltado para essa linha da preservação, da vida em abundância. Creio eu que outras igrejas também caminharam nessa direção. Quando vemos, né, a questão do Código Florestal e tantas coisas que nos preocupam a respeito disso, é importante termos momentos como esse, momentos em que, reunidos em koinonia e como koinonia, não é? Em comunhão, pensarmos a respeito dessa realidade, não é? A luta a favor do direito socioambiental. E lembrarmos também, não é? Deste mandato cultural que é dado a cada um de nós, não é? O ser humano foi colocado pelo sagrado neste mundo para cultivar e guardar, preservar o jardim, o grande jardim que é a nossa Mãe Terra. Então que possamos, não é, iniciar esse momento pensando a respeito disso, o que temos feito e o que podemos fazer, não é, em prol desse grande jardim que foi dado a nós pelo grande Pai e Mãe de todos. E que assim seja. Amém. Bom, a gente vai dar início a esse seminário. A gente vai dar continuidade ao seminário. Né? O seminário tem esse tipo de direitos ambientais, religiões e movimentos, né? Que o nosso tema é esse, discutir como as comunidades religiosas e os movimentos sociais interagem ou não na construção dos direitos socioambientais. Na nossa visada, na nossa perspectiva mais ampla, a gente está olhando para duas coisas muito fundamentais. Uma é a seguinte: o conjunto das mudanças climáticas que o mundo tem vivido tem afetado de uma forma bastante direta o Brasil e de uma forma muito direta o Rio de Janeiro, né? Esse início de ano a gente teve o grande desastre na região serrana, ano passado a gente teve desastre no sul do estado, e há várias iniciativas das igrejas, dos movimentos sociais em resposta a esses desastres ambientais. Então, uma questão que nos deve deixar um pouco, ao menos refletindo, é esta de como nós, que participamos desse movimento pela cidadania, contribuímos para a superação desses desastres socioambientais. Isso tem provocado ou não interação entre movimentos sociais e comunidades religiosas? Há uma possibilidade ou não de interação nesse sentido? Então essa é uma questão que nos deve, ao menos, fazer refletir, e esse seminário tem um pouco a vontade de contribuir para essa reflexão. Um segundo elemento, e para a gente muito significativo, é que no ano que vem a gente tem no Rio de Janeiro, de 4 a 6 de junho, a cúpula mundial sobre os direitos ambientais, que vai acontecer no Brasil novamente, está sendo chamado de Rio +20. Então, a gente precisa um pouco olhar para esse novo momento, essa nova reunião
que a ONU está promovendo, como sociedade civil, como a gente já fez durante a Rio 92, e pensar como é que nós, dessa família ecumênica, nessa interação com os movimentos sociais, vamos construir ou deixar de construir respostas e propostas para esse momento, né? Essa é um pouco, digamos, a dupla perspectiva que tem esse seminário, ao mesmo tempo voluntarioso, né? Quer dizer, junta gente assim, numa primeira vez, gente que não se conhece, gente que já se conhece, para um papo de aproximação, mas que pode acabar sendo um papo de afastamento, espero que não. E, ao mesmo tempo, quer fazer com que a gente possa caminhar como gente que quer participar da mesma comunidade política, né? Coinonia também tem esse outro aspecto. É uma palavra que também significa isso. É uma comunidade política. Uma comunidade que quer fazer com que a gente possa interferir na sociedade a partir das nossas próprias capacidades. Então, a primeira mesa, o moderador vai ser o nosso querido Eduardo, né? E ela vai já iniciar com o Padre Geraldo e o nosso companheiro Ezequiel. Cada um vai ter entre 10 e 15 minutos e o Eduardo conduz então essa nossa primeira mesa. Muito obrigado, aliás, desculpe, antes de passar para a mesa, muito agradecido pela presença de todos e todas. A gente ainda aguarda que durante esse dia a gente consiga se congraçar mais, né? O café estava previsto para as 10h15, mas eu acho que nós não vamos começar uma mesa e interromper para o café. Então, talvez, ou a gente interrompe e começa depois do café a mesa, não sei se já tem, acho que não está nada ali ainda, né? Talvez pedir para a Nadir. O que vocês acham? A gente começa, toma um café antes de começar a conversa e depois... Depois toma um café. Só já está engrenado. Então depois a gente já vai seguir para o almoço, certamente. Mas vamos lá, vamos começar então, Eduardo, por favor. Já vamos assim. Queria chamar nossos queridos para compor a mesa, para facilitar aí a conversa. Você fica no meio, né? Vocês vão estar aqui mesmo. Isso aí. Bem, é importante dizer que esse seminário ele também tem participação online através, né, das ferramentas aí da internet, não é isso? Esse instrumental que eu desconheço, eu sou eu também sou bastante dinossaurico nesse sentido, mas eu estou feliz de saber que tem pessoas aí do outro lado que pode em algum momento estar participando. Não sei como é isso, mas depois nós vamos usar as redes sociais, Facebook e as outras, a Andrea, e o MSN. Com intervenções, né? Então, vão ser informados do que está rolando, e aí, se quiserem fazer perguntas, isso também se interferirem, né? Pode ser que não apareça ninguém. O mundo cibernético tem isso, ele é um mundo fantasmagórico. Eu queria ler uma frase de Martin Buber. Ele diz o seguinte: a verdadeira vida comunitária é aquela que permite a cada indivíduo relacionar-se com o próximo em termos da relação eu e tu, e não em termos da relação eu e isto. Gostei dessa frase, não conheço o autor, mas a frase para mim é muito boa, né? A relação deve ser eu e tu e não eu e isto, né? A outra frase que me chamou a atenção nesse livrinho, que eu não vou fazer a propaganda, é a seguinte: a aventura humana é essencialmente pensante e reflexiva, ou deixará de ser aventura para se tornar peregrinação. Nas potencialidades intrinsecamente humanas reside a esperança da nossa aventura. Na percepção de que hoje ela é planetária,
envolvendo-nos a todos num caminhar comum, no entendimento de que amai-vos uns aos outros não é uma simples mensagem religiosa, é a única saída. Então, lidas essas duas frases, eu queria passar a palavra rapidamente para o Ezequiel, que é da FETAG, né? Ele terá 10 minutos, mas pode ficar tranquilo, a gente vai dar mais 2 ou 3 minutos para você. Fala. Bem, bom dia de novo, né, a todos e a todas. Eu estou aqui representando o Otto, que é a presidente da nossa federação, né, e jamais a gente poderia deixar de estar num bate-papo desse. O Otto hoje está lá em Campos, não, hoje ele foi para Cabo Frio, na Pagrisa, lá discutir a questão salarial, essas coisas, então pediu desculpa, mas pediu que eu estivesse aqui representando. O padre, que é o padre geral, que a gente já conhece, né, já estivemos em outros momentos, né, então a gente começa falando a questão do movimento dos trabalhadores rurais, que nós começamos lá na básica das associações, né, dos trabalhadores rurais, e as associações a gente forma os sindicatos, e aí a federação do Estado do Rio de Janeiro e a nossa confederação, que é a CONTAG, né. Esse ano nós tivemos um grande avanço com a questão do Grito da Terra, né, onde a gente teve o prazer de entregar nas mãos da nossa presidenta uma pauta com 200 itens, né, para ela, das reivindicações do movimento rural, e foi acatado 183 dos nossos pontos, né, e ela ainda acrescentou mais com a criação hoje de uma superintendência, foi criada uma superintendência na Caixa Econômica para cuidar exclusivamente da questão das construções de casas na área rural. Não? Tá bom. Então, o Grito da Terra é um movimento que a gente faz todo ano. Esse ano a gente conseguiu colocar lá em Brasília mais de 5.000 pessoas, né? E foi feito algumas reivindicações, né? Na parte do SUS, né, a gente conseguiu que vamos criar em alguns municípios a questão do CEREST, que é o Conselho, né, de Saúde do Trabalhador, né, que muitos lugares não atinge, e quando atinge a parte urbana, e a parte dos trabalhadores rurais que lida com tantos venenos acaba não sendo beneficiado, e também não tem um acompanhamento decente, né. Eu moro no município de Magé, para quem não conhece, né, e lá nós temos um grande índice de uso de veneno agrotóxico. Nós já tivemos morte com agrotóxico, né, e a gente não consegue fazer um trabalho na área rural grande de prevenção, né. Então nós estamos também lá, agora conseguimos pelo menos catar os vasilhames de agrotóxicos, né, estamos fazendo essa campanha, né, e agora os técnicos que estavam na secretaria para cuidar da saúde do trabalhador, infelizmente foram exonerados, saíram, foram mandados embora, e acabou o acompanhamento da saúde do trabalhador na área rural, né. Então nesse sentido é que teve essa reunião com o ministro da Saúde também, para poder estar criando os conselhos específicos na área rural, né. Outro avanço que tivemos assim, né, foi com o Ministério do Esporte, que nós vamos estar conseguindo criar algumas academias, algumas coisas de evento para a terceira idade dentro da área rural. Isso nos deixou felizes, né, porque a gente vê que às vezes o trabalhador ele acaba não tendo lazer nenhum. E se a gente consegue levar uma academia, uma coisa para próximo da sua casa, ali no terreno da associação, de repente, a gente consegue estar desenvolvendo. Atrás, né, que uma coisa que vem atravancando um pouco o trabalhador rural, que a gente costuma que o movimento sindical ele atende de, no máximo, até 4 módulos, né? Esse é o que o sindicato atinge, né? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E a questão do Código Florestal, né, que está aí, o companheiro acabou de colocar aí para a gente, nessa discussão toda,
que não vota, que está no Senado, que agora o presidente do Senado diz que não tem pressa nenhuma em concluir a votação, né? Mas para nós tivemos vários companheiros sendo multados, né? Por causa da questão da PPA e né, da reserva legal e essas coisas todas. Então a gente pediu que adiantasse a votação. O Grito também, na conversa com a presidenta, a gente falou sobre isso, né, com os ministros do meio ambiente e com o ministro da reforma, né, porque é necessário que a gente resolva essa situação, né, porque os nossos trabalhadores estão sendo prejudicados, né, A terra é pequena, né, e às vezes os caras têm dificuldade, né, e a gente costuma dizer que o trabalhador rural é o que mais preserva, né, ele não está aí para desmatar, não está para, né, mas sim para preservar. E a gente não consegue avançar muito nesse sentido, né. Outro avanço que nós tivemos esse ano, né, foi a questão da criação do Nutri-Rio, né, que vai atender, né, 60 empreendimentos aqui no Rio de Janeiro para fortalecer a questão da compra da merenda escolar, né. A gente tem essa dificuldade, a maioria dos municípios ainda não estão comprando, apesar de ter a lei, né, de 1940, os municípios ainda não estão comprando, a maioria dos municípios ainda não compra a merenda, né. E isso vem enfraquecer o trabalhador rural. O pequeno produtor, ele não consegue, ele planta e às vezes não tem como vender e acaba perdendo a sua mercadoria no campo, né? E essa foi a reivindicação da CONTAG, com que fez com que fosse criada essa lei no ano 2009. Mas passou o ano passado todo, a maioria dos municípios não fez a chamada, não fez, né? E aí aconteceu. E aí tem muitos municípios exigindo criação de cooperativa e outras coisas, como não é, né, como não é a verdade, né? Teria que ser. Pode deixar o pessoal sentar aqui, senão a gente. Já que você aguardou, o Robson é deputado do Estado, também está participando. Muito obrigado. Né? Muito bem. Aproveita. Nosso. Obrigado. Perdão. A gente aqui, ele faz parte da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. Fez parte. Não, mais? Não, eu não sou. Eu estou fora da diretoria dela. Eu desenvolvo um trabalho que é meu particular com outras instituições de fora, do segmento grande, e a gente tenta acompanhar alguma coisa relativa para poder saber o que está acontecendo e ver de que forma a gente pode se somar. Beleza. Desculpe, obrigado, Ezequiel, pela interrupção do serviço. Isso faz parte, eu acho que segunda-feira é um dia mais tumultuado, né? Então as pessoas têm dificuldade de chegar tanto que eu também cheguei atrasado. Né? Os engarrafamentos estão aí, né? É horrível, né? Então conforme eu estava falando a questão da compra da merenda escolar direto, alguns municípios têm dificultado essa questão do chamamento a comprar, aí fica exigindo que se tenha cooperativa quando a lei diz que não, né? Que o trabalhador, desde que ele tenha DAP, né, a declaração de aptidão rural, ele pode estar vendendo pessoalmente lá na prefeitura e vender, porque vai tirar a nota fiscal no nome do trabalhador e não no nome de cooperativa. Então, esse projeto que foi criado, chamado Nutri-Rio, ele vai estar dando acesso à assessoria, né? Uma instituição ganhou, vai dar assessoria técnica, né, para poder as pessoas estar plantando corretamente e estar vendo o que realmente aquele município precisa. Então, os municípios que foram beneficiados por esse projeto no primeiro momento foi o Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belford Roxo, Magé, Petrópolis, Campos de Goytacazes e Macaé, né? No primeiro momento são esses municípios que vai ser beneficiado com essa assessoria técnica dada pela cooperativa Cedro, né, que a maioria do pessoal que conhece, né? Então eles vão fazer esse assessoramento nessa área. Então é importante a gente saber que hoje, né, pela pesquisa que foi levantada, 48% da pobreza extrema está na área rural, né, aqui no Rio de Janeiro e como no país. Então hoje a gente vem discutindo isso, né, porque a gente precisa
é tirar esse pessoal, né, que planta e que fornece o nosso alimento da pobreza, da miséria. Né? Tem muita gente que planta lá a sua banana e na hora de vender, vai vender o quilo da banana a 30 centavos, enquanto o cara vende no mercado a R$2, R$2,80. Né? Então isso tudo a gente vem tentando tirar o atravessador, né, do trabalhador rural e do mercado, porque quando a gente consegue fazer a venda direta, a gente consegue o preço melhor e consegue manter o homem no campo. Né? Essa é a nossa maior luta hoje, é essa questão da compra. Esses 48% é aqui do estado do Rio, você falou? 48%. No Brasil. No Brasil. No Brasil. Mas a gente entende que no Rio de Janeiro é igual ou pior. Né? Se bobear tem mais. Né? Porque já que o nosso... A gente costuma dizer que aqui no Brasil, mais de 60% dos nossos municípios está em extrema pobreza. Né? Muito mais de 60%, se a gente for avaliar. Né? A gente tem andado. Né? Então a gente vê que a gente vai a visitas de assentamento, que no Rio de Janeiro nós temos grande dificuldade em esparcelamento de terra. Imagina, nós temos uma fazenda que já está desapropriada há mais de 20 anos e até hoje o INCRA não parcelou. Né? Então nós temos essas dificuldades. As pessoas acabam ficando na mão, né, de grileiro, né, e o grileiro fica explorando. Nós temos lá um grileiro lá em Magé que ele tem 30 e poucos hectares dentro do assentamento e ele trabalha com 5 parceiros, né, e ele acaba ficando com mais de 60% da mercadoria desse pessoal. Né? Então, como que esse pessoal vai continuar? Já estão doentes, estão lá 20 anos trabalhando para esse cidadão, ele está rico, os filhos deles todos formados, né, e o pessoal continua pobre, né, não tem nem casa para morar, porque a casa é dele, porque está dentro do terreno dele, ele construiu. Então a gente tem essas dificuldades. Né? Os outros assentamentos, né, a gente vê a grande dificuldade. Né? A gente foi no Noroeste, né, que está lá o território que vocês pediram para falar um pouco, né? E os territórios têm grande dificuldade, porque quando chega a política, não é discutida com os trabalhadores. A gente fala que tem que haver o conselho fiscal. A semana ainda conversaram com alguns presidentes do sindicato e a gente perguntou como é que está o conselho gestor do território. Mas não chama a gente para conversar. Né? Eles pegam a política, desenvolvem a política do jeito deles, né? E acaba não chamando o trabalhador, o sindicato, para estar discutindo a questão da política da saúde, da educação. Né? Então os territórios hoje ainda não... Só tá bonito no nome, no projeto é lindo, tem dinheiro pra caramba, né? Tem que desenvolver, mas não há uma integração nos conselhos, porque se o conselho funcionasse, se tivesse uma gerência, né, compartilhada, com certeza as coisas andariam melhor. Né? Então a gente cansa de ouvir dizer, tem tantos milhões para isso, mais tantos milhões para aquilo, mas os territórios continuam com dificuldade de estrada para escoar a sua mercadoria, com dificuldade de armazenar suas mercadorias. No Noroeste tem 13 municípios dentro do território. Né? E a gente vê as dificuldades, a gente conversa com um município, conversa com outro, faz reunião, mas as coisas não avançam. Então a gente está também nessa discussão. Né? Eu acho que o MDA precisa, né? Aqui no Rio é uma equipe muito pequena, não sei se tem alguém aqui do MDA, né? Mas é uma equipezinha muito pequena e a gente precisa melhorar aquela equipe, né? E dar mais condições de trabalho e eles virem chamar realmente o pessoal para trabalhar junto. Né? E a gente precisa criar outros territórios aqui no Rio de Janeiro também, porque só tem 2 territórios praticamente e não funciona conforme a gente gostaria que funcionasse. Você tem mais 2 minutos para terminar, para concluir. Então tá jóia. Né? Isso é bom. Né? Então a gente vê isso, a gente está andando, tentando. A federação é uma instituição muito, vamos dizer assim, com pouca estrutura, né? Mas estamos buscando parceiro para poder a gente estar conversando mais. A questão de Teresópolis, agora Friburgo, região serrana pegou a gente um pouco assim, né? Vamos dizer assim, e a gente está começando a conhecer realmente as dificuldades agora. Né? A gente soube por alto, fez um levantamento por alto, conversou, mas agora que a gente está indo, porque já se passou praticamente 4 meses e tem gente ainda morando embaixo de lona. Então é isso, a gente está aí para partilhar o que der, né? E a federação está à disposição de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pode bater palma, gente. Ezequiel Cafetag.
Sem mais delongas, Padre Geraldo Lima, CPT. Bom dia para todos, uma alegria falar com vocês todos aqui, porque eu acho que a gente vem de uma experiência de relação com o movimento ecumênico aqui, desde o Paulo Aires, o pastor Moza, tudo que a gente está meio arrefecido, né? Acho que é o momento da gente tentar refazer essa relação em benefício do nosso compromisso sociopolítico e econômico com o povo, sobretudo do campo, né? Para começar essa minha palestra, eu queria lembrar um pouco um pensamento que a gente desenvolveu o ano passado, quando a gente fez a 14ª Romaria da Terra, a Caminhada da Terra, lá em Paracambi. Lá a gente afirmou: a terra é nossa mãe, a água é nossa vida, terra não é coisa de negócio, é partilha que sustenta a vida. Terra é nossa mãe e água é nossa vida. E o nosso planeta Terra, como vai? A esperança de salvar a vida dos viventes na Terra, isto é possível com o atual sistema de cultivo na Terra na base da exploração, sem limites, sem controle do processo de contaminação, depredação irreversível do solo até a exaustão. Há esperança de salvação do planeta conservando o atual sistema político e econômico de produção e exploração do solo? O atual sistema agricultável de exploração, sem limites do controle do solo, imposto pelas empresas de hidroagronegócio do mundo, tem condições de responder às necessidades mínimas de atender a cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo que passam fome, estão desnutridas e não conseguem condição mínima de sobrevivência? O mundo como tratamos o planeta é o responsável das mudanças climáticas e suas consequências hoje. Em janeiro de 2010, aí eu lembrar uma coisa que já foi falada aqui, né, anteriormente, o mundo foi abalado por um terremoto que devastou o Haiti, o país mais pobre das Américas, e deixou cerca de 230 mil mortos, sem contar mais de 1 milhão de desabrigados. Isto aconteceu quando este país já havia sido castigado por furacões e tempestades. Em 27 de fevereiro do ano passado, foi a vez do Chile sofrer o sismo de magnitude de 8,8, que matou mais de 700 pessoas e danificou 1,5 milhão de casas. Em abril vieram as chuvas, né, da serra do nosso estado aqui, né, matando 230 pessoas. E as tragédias pelo mundo vão continuando, né? A situação climática, né, a irregularidade continua a acontecer. Ainda existe esperança para o nosso planeta? Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamou que a alimentação é um direito básico de todo ser humano. Em 1969, se afirmou internacionalmente: é necessário eliminar a fome e a subnutrição e garantir o direito de uma nutrição adequada. É necessário eliminar a fome e a subnutrição. Em 1974, organismos internacionais chegaram à conclusão: cada indivíduo tem um direito inalienável de ser libertado da fome e da subnutrição. Em 1992, na Declaração Mundial sobre Nutrição, se afirmou que o acesso a alimentos seguros e nutritivos constitui um direito universal. Apesar das boas intenções, a desnutrição maltrata 1 bilhão de pessoas no mundo. No primeiro século da era cristã, a população do mundo oscilava entre 200 a 300 milhões. No século XVII, chegou a 500 milhões. Em 1804, com um rápido crescimento demográfico, deu um salto para 1 bilhão. Em 1927, chegou a 2 bilhões. Em 1960, chegou a 3 bilhões.
Em 1974, a 4 bilhões. Em 1987, a 5 bilhões. E em 1999, a 6 bilhões. Hoje, a população está beirando a casa dos 7 bilhões. A estimativa é que chegue a 8 bilhões em 2025 e 9 bilhões em 2040. O mundo gastou 123 anos para chegar de 1 bilhão a 2 bilhões de pessoas. Gastou 12 anos para ir de 5 a 6 bilhões. E o mesmo tempo para ir de 6 a 7 bilhões. Se quisermos que o mundo entre no ritmo do consumo dos americanos, nós precisamos pedir a Deus para criar outra terra, porque essa não dá. Tá? Essa não dá, essa não cabe mais. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. A declaração da terra através a degradação da terra através dos agrotóxicos, pesticidas, venenos e produtos químicos inviabiliza o uso desta terra, ninguém sabe ainda por quantos anos. Todos os dias comemos alimentos tratados com agrotóxicos ou com transgênicos altamente perniciosos à nossa saúde. Podia dar até um susto aí, a menina da Emater falando isso para nós. É por isso que o empenho da CPT aqui em nosso estado, em Campos, em Nova Iguaçu, que desenvolve há mais de 3 anos a escolinha de agroecologia para ensinar lavradores e todos que lidam com a terra a práticas alternativas de manutenção do solo, das plantas, dos animais, sem aplicação de nenhum veneno. As aulas são teóricas, explicativas e práticas também, com visitas aos locais onde acontecem práticas de manejo agroecológico, né, que é importante para esse desenvolvimento. Estes cursos, mantidos pela Pastoral da Terra e em parcerias com a Emater e outras entidades, já chegam a impulsionar 3 feiras da roça, no Rio, em Nova Iguaçu e em Queimados, onde as pessoas têm acesso a produtos tratados sem utilização de venenos. Já comi o giló de lá. Isso aí, isso é importante. E era doce, né? As escolas públicas no campo e na cidade não educam para a ecologia. As crianças jovens e jovens crescem com o pensamento que para viver bem, para ter uma condição de vida melhor, tem que estudar e se formar e trabalhar fora da cidade. Por isso é que nós desenvolvemos a educação no campo. Lá em Nova Iguaçu foi uma das cidades que puxou isso aqui mais aqui no estado do Rio. Formamos professores para atuar. Primeiro nós fizemos um empenho junto à prefeitura, etc., para a prefeitura recuperar as áreas rurais que o governo passado tinha dito que não havia, não é? E depois de fazer com que as 12 escolas do meio rural que existe e que impunham um sistema urbano começasse a usar um sistema ecológico que leva em conta a situação da terra. Então começou em Nova Iguaçu e aí começou depois a estender para outros municípios também. Então aí nós nos dedicamos à formação dos professores para atuar com uma metodologia que ajude os jovens a descobrir que trabalhar e viver na terra dá certo, não é? E que a gente pode ser feliz e se realizar como trabalhador vivendo na terra. Tudo o contrário do que se fala até agora. Por isso é que formamos e organizamos o curso de licenciatura em Educação no Campo na Universidade Rural, onde estão se formando professores e professoras para o campo nesse sistema da alternância. Eles passam 2 meses lá, 3 meses na prática, fazendo os exercícios, né, os encaminhamentos que eles aprendem lá para essa mudança. Além disso, tem um programa de intercâmbio de vivência dos jovens do campo, para eles descobrirem o gosto pelo trabalho na terra, desejar viver e trabalhar nela. Isso está sendo interessante também, a gente está tentando garantir com a universidade, não é? Esse curso essa experiência que já foi encerrada, mas que a gente quer
ver se consegue que ela fique permanente, né? Além disso, visitamos os assentamentos, participamos das assembleias e manifestações públicas de apoio às lutas e reivindicações dos trabalhadores. É um trabalho muito bonito em nosso estado, foi a criação do Comitê de Luta contra o Trabalho Escravo, que já recebeu várias medalhas aí de congratulação pelo trabalho realizado. Concentra hoje a meta esse trabalho denuncia que a cidade de Campos é hoje no Brasil a cidade que tem a maior expressão de trabalho escravo semi-escravo, sobretudo no corte da cana. Na ocasião do corte da cana, o contrato é feito, né? O pessoal como é que é? Eles vão lá para Minas, Norte, Espírito Santo, não é? Os gatos, né? Contratar o pessoal prometendo a boa alimentação, boa moradia e dinheiro verdadeiro, né? Condizente, chega aqui é tudo o contrário, né? E somente com a intervenção das CPT, dos movimentos populares e da criação desse comitê contra o trabalho escravo é que esse negócio tem sido denunciado no Brasil e no mundo, né? Então eu acho que isso tem sido muito importante. E também isso tem um companheiro aí do deputado, tem esse deputado Marcelo Freixo, que tem assumido essa luta com a gente, com muita garra, e até ameaçado de morte, por isso que ele tem tido segurança, né? Por causa disso, porque esse negócio de denunciar o trabalho escravo, né? Sobretudo lá no centro da cidade de Campos, a usina Santa Cruz é uma das que mais faz isso, né? Então, é um negócio assim, perigoso até. Aqui no estado, veja que nosso encontro de hoje, ele é importante para retomar e reforçar uma prática que aqui nós desenvolvemos junto aos trabalhadores rurais, assumido não só pela Igreja Católica, mas por várias igrejas cristãs e também comunidades candomblecistas, né? Eu creio que esta pode se concretizar e fortalecer o movimento ecumênico no estado. Nesse momento, acho que ele perdeu muito do antigo vigor. Eu tenho reparado o seguinte, nos encontros que eu tenho tido aqui no Rio, por exemplo, da campanha pelo limite da terra, na manifestação do grito pelo Código Florestal, que nós fizemos foi feito em frente à Câmara Estadual, né? Assembleia. E também algumas manifestações, até por exemplo, Mira de Maio em Nova Iguaçu. Eu acho que hoje eu sinto uma ausência, não só da minha igreja, mas também das comunidades evangélicas. Uma ausência total. Não sinto presença como é que a gente tinha no passado. Nós vivemos uma experiência no passado muito forte, muito rica. Eu acho que o sonho que eu tenho com esse encontro aqui é que a gente começa um momento novo, né? Que a gente retoma o que é bom e a gente não entra nessa que todo o movimento popular e até os movimentos pastorais também sociais entraram nesse arrefecimento frente à situação sociopolítica e econômica que a gente está vivendo. Então a gente tem que fazer um novo começo, né? Isso aí. Me permita reler essa frase, porque é um pouco do espírito desse encontro. A aventura humana é essencialmente pensante e reflexiva, ou deixará de ser aventura para se tornar uma peregrinação, né? Nas potencialidades intrinsecamente humanas reside a esperança da nossa aventura, na percepção de que hoje ela é planetária, envolvendo-nos a todos num caminho comum, no entendimento
de que amai-vos uns aos outros não é uma simples mensagem religiosa, é a única saída. Diante dessa, um pouco do relatório, né, que foi dado pelo nosso companheiro Ezequiel, né, e também pelo padre Geraldo, FETAG e CPT, e esse salto que a gente precisa ter baseado na esperança, né, a gente quer abrir aqui um espaço para que cada um possa fazer uma intervenção, uma pergunta, uma palavra, um comentário, porque na verdade o espírito nosso também aqui é de conversa, né? Quando a gente convidou cada um de vocês, a gente falou assim, olha, não é nada institucional, não queremos aqui ter pretensões institucionais de estar representando, né, a instituição A, B, C ou D. Na verdade, o que a gente quer é estar um pouco refletindo o atual momento, né? E como pano de fundo exatamente o que está aí no cartaz, né, no folder, muito bonito, foi feito, ó, Geraldo, um folder bonito. A gente está chique, cara, olha. Direitos ambientais, religiões e movimentos. Essas interseções tão necessárias, as interfaces que a gente precisa fazer para continuar caminhando e sonhando, né? Enquanto caminha, olhando para os altos céus e sonhando com o pé na terra. Então eu queria aqui franquear, abrir o espaço para os momentos das falas. É isso? Estou conduzindo direitinho? Então vamos lá. Pessoal, Aqui me permite, até porque eu também tenho chegado mais cedo, mas teve um acidente na perimetral que me impediu de chegar mais cedo. Tenho muita concordância com a temática. Eu acho que a gente vim um pouco nessa missão também. Eu não acredito em mandatos de esquerda populares que não tenham um compromisso profundo com a transformação pelos movimentos sociais. Isso é importante. Ou seja, o sistema representativo hoje, qual faço parte, assim, é um sistema, uma crise profunda. A maior reforma que esse país espera há 100 anos, o que precede a reforma agrária e tantas outras, é a reforma política. A estrutura do parlamento brasileiro hoje é uma estrutura fundamental no financiamento privado. O Código Florestal é o elemento, assim, é o resultado disso, a consequência do que houve no Congresso. Eu, pela pressa de sair de casa, eu esqueci, quando eu fico na vida de caminhão ativo, digitalizado, uma carta que eu achei na campanha. Como assim achei na campanha? Em julho, início de agosto, durante a campanha passada de 2010, eu estava numa atividade, num debate. Ao final do debate, a pessoa me procurou e me entregou uma carta que o primo dela tinha recebido numa fazenda do Paraná. Essa carta era da senadora Cátia Abreu. Uma carta do CNPJ de campanha, uma tiragem de 300 ou 500 mil cópias, né? E a carta ela dizia, em breves palavras, o seguinte: que havia importantes desafios para os próximos anos. Um deles era o Código Florestal, era uma carta direcionada para o grande produtor. E ela pedia dinheiro para as campanhas, desses termos. E ela dizia, inclusive, que a ajuda tinha que ser simbólica porque o patrimônio deles, os negócios, eles estavam ameaçados pelas discussões do Código Florestal e desses ambientalistas. É o termo que ela usou na carta. E ela pedia a doação de no mínimo de R$5 mil para a campanha. 5 mil como um simbolismo. Estou falando de 300 mil cartas. Tinha CNPJ, a conta do Partido dos Democratas, enfim. Então, é desleal a disputa, o resultado foi o que a gente viu lá. Eu não acredito que esse Congresso vai fazer a reforma política que tem que ser feita. Que é uma reforma política pujante, uma reforma política que passe pelo financiamento de campanhas, que mude o financiamento privado para o financiamento público, que feche a lista, que dê uma concretude no projeto de debate de ideias e menos de pessoas. Esse é o centro da reforma política. Isso não vai acontecer naquele Congresso. O que eles estão fazendo, na verdade, é uma enrolação. É isso. No máximo, já vai ser um avanço imenso se conseguirem acabar com as coligações proporcionais
e pautar a questão do suplente senador. Por que eu estou dizendo isso? Porque as iniciativas de democracia representativa são falsas. Eu me incluo no grupo do qual o Marcelo Freixo participa, até porque tem uma relação maravilhosa no parlamento, porque além de ser meu amigo. Eu acho que na Alerj a gente tem 15 deputados que pode se contar, 70. Essa é a realidade. Do PT, do qual eu participo, temos a bancada inteira, do PSOL também, do PDT uma parte, e mais um ou outro. É isso. O resto é eleito pela força do financiamento privado de campanha, dos negócios, que fazem dos seus mandatos balcões de negócios. Então, o que a gente precisa, né? Esse cenário de pavor que eu estou passando aqui. O que nós precisamos é fortalecer os movimentos sociais. As igrejas, os templos, têm um papel importante porque conseguem organizar uma massa que pensa e que debate a boa política. Eu me coloco inteiramente à disposição para ir nas comunidades, nas igrejas, nos templos, nos sindicatos, nos movimentos, para falar da reforma política, para colaborar com a organização do movimento social. A mudança tão necessária que passa não só pela reforma política, mas passa pela reforma agrária, passa pela mudança da sociedade, daquilo que a gente acredita, só virá pela pujança dos movimentos populares, dos movimentos sociais. O movimento negro conseguiu a questão das cotas, não foi mérito de nenhum político. Ninguém consegue imaginar que o seu garotinho tenha feito isso porque é uma pessoa de sensibilidade, evidente que não. Foi força da organização dos movimentos sociais. Essas e outras iniciativas se dão pela força da organização dos movimentos sociais. E eu compreendo que, evidentemente, não quero dizer que temos que desistir do sistema representativo. Precisamos valorizar os parlamentares, evidentemente, nas disputas, esses 15 pelo menos, não, aí a tragédia é completa. Mas esses mandatos, eu encerro a minha fala resgatando início, esses mandatos precisam estar a serviço dessa construção. O nosso está, o do Freixo está, da Janine está, do Zaqueu está, da Inês está, a serviço dessa construção dos movimentos sociais. Senão a gente se vira déspotas, e isso não pode acontecer. Então a gente precisa avançar nesse sentido. Eu acho que o debate da questão agrária, da questão do campo, passa por isso também. O Código Florestal está aí. O que houve no Congresso foi consequência desse cenário. Então, depende, a gente vê que, inclusive, o governo se intitula, e é fato, não quero defender o governo aqui, é fato, se intitula derrotado no projeto, foi derrotado, do projeto em si no âmago e depois da emenda. E foi vergonhosamente derrotado. Derrotado pelo financiamento privado de campanha. Porque eu critico o governo do qual eu pertenço, o PT, é a ausência de pautar com mais força, com mais veemência, a reforma política. Fazer um debate com a sociedade para explicar o que é o financiamento privado. Eu quero agradecer imensamente, eu infelizmente não posso continuar com vocês, mas eu coloco, acho que tem meus contatos, me coloco inteiramente à disposição do que vocês necessitarem, conheço a seriedade do trabalho de vocês, e estou vendo a mesa muito bem representada, e algumas pessoas que eu já conheço da caminhada aqui, então isso só me deixa feliz. E, bom, é isso. Eu vou deixar depois com um materialzinho nosso, acho que caso alguém tenha interesse de conhecer mais o nosso mandato, espécie de uma prestação de contas, mas eu tenho uma audiência pública daqui a pouco, eu não vou deixar de passar aqui, apesar do complicado trânsito do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês querem comentar a fala antes dele sair, inclusive? É só dizendo que é realmente a dificuldade que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, é realmente às vezes de não conseguir realmente, às vezes, se sentir realmente representado, né, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, né, Senado. Isso é uma grande dificuldade, às vezes. Eu costumo dizer que aqui no Rio de Janeiro nós não temos nenhum deputado federal, né, que nos represente em Brasília o movimento dos trabalhadores rurais. Né? Não tem ninguém, né, nem do meu partido, nem do partido do deputado, nenhum. Né? Então a gente vê as dificuldades que é. Né? Hoje nós tivemos algumas audiências na Câmara Federal e a dificuldade que é para se aprovar qualquer coisa, né, como se diz de trabalhador rural naquela Câmara ou naquele Senado. Então a gente vê as dificuldades que tem porque falta entendimento. Eu costumo dizer assim, que as pessoas não compreendem que o trabalhador rural ele nunca vai morrer de fome, mas o trabalhador urbano ele pode morrer de fome. Né? Porque o trabalhador rural, na hora que ele não conseguir mais vender o seu produto, ele vai plantar para comer. Né? E aí, como é que esse povo vai viver?
né? Conforme o padre Geraldo colocou, a população está aumentando, né? E as questões vão trazendo, mas as pessoas não valorizam o homem do campo, né? E isso é uma grande dificuldade. Só isso que eu queria comentar. Ele dá um dado que eu gostaria de confirmar até com você, que na Câmara Federal nós temos 15%, como é que você falou, do pessoal mais ou menos de, assim, mais hoje situação, né? Mas que estão dentro do governo e tudo, e que assume esse compromisso social, político popular, né? Tem 15% do outro lado, que depois seria oposição, mas que tem uma sensibilidade popular e que consegue, né, fazer alguma coisa assim de válido para o povo. 60% só vota se entrar dinheiro para ele, no grupo deles. E eu queria até, isso aí me revoltou tanto, que eu gostaria até que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque isso é uma desgraça, pô. Como é que o Brasil é esse? Que assembleia é essa que a gente tem? Só colocar um temperozinho, né, que você colocou, pior disso tudo, Geraldo, é que isso é legal. Porque o dinheirinho que eles recebem é na campanha. Esse é o problema. O dinheirinho que recebe é do empresariado, do grande produtor, do agronegócio, que financia as campanhas políticas no Brasil. Esse é o problema hoje do Brasil. Esse é o grave problema hoje do Brasil, que impede os avanços. O governo Lula teve avanços, é claro que teve, foi ótimo. Aliás, o grande heroísmo do governo Lula é fazer esses avanços com esse Congresso. Esse é o grande heroísmo. E, enfim, porque aí você vê, em Campos nós temos um companheiro nosso lá, que há mais de uns 10 a 15 anos, que é lavrador, né? E que está querendo se candidatar para vereador. Qual é a possibilidade que ele tem de passar diante desse negócio? Porque ele não tem dinheiro. Como é que dá, entendeu? Que coisa, que Brasil é esse que a gente não consegue construir a partir da base? Eu acho que o assunto animou. O Rafael quer se estender sobre esse mesmo assunto? Discorrer? Ah, sim. Já é uma outra inscrição, né? Você quer falar sobre esse mesmo assunto? Ele quer falar. Ah, ele quer falar, por favor. Vinculado ao assunto. É parte. Tá. Rafael, depois Raida. Não, eu queria que depois que o deputado Robson falou e tanto para geral um ponto que para nós tem sido importante ressaltar é o fato que a solidariedade social, né, tanto aqui no estado do Rio de Janeiro quanto no país, essa não esmoreceu. Quer dizer, ela é bastante vigorosa. O que a gente tem procurado fazer como cidadãos, cidadãs e como movimentos, né, é juntar, às vezes, as forças, tanto as formais, né, como os mandatos, como o deputado Robson e outros, como e forças da sociedade em frentes em torno de lutas, campanhas, processos políticos desse país. É o que tem sido possível. Em alguns casos, enfrentando situações de morte, como o noticiário hoje reitera o fato da morte em vários pontos da Amazônia. Os enfrentamentos aqui no Rio de Janeiro sempre são bastante tensos quando se fala do caso de escravidão e à frente também de expansão do eucalipto, que veio do Espírito Santo, já está em várias regiões do estado, e outras que são muito práticas, né, porque nós não estamos falando aqui de uma forma maniqueísta. Eu vi o padre Geraldo citando aproximações com o governo, prefeitura, para que possam, de fato, exercer o seu papel, né, não só ficarem nas promessas. A mesma coisa veio na voz do Ezequiel, quando falava de alguns programas, citando a MDA, citando outros programas federais e alguns estaduais que me parece que estão parados. E o que fica para nós de desafio nesse momento é conseguir visualizar algumas iniciativas que se mantêm como solidariedade, mas ainda isoladas, né? Para dar um exemplo, no caso da região serrana, né, muitas igrejas se mobilizaram
foram mais ou menos na base do cada um por si, porque era uma catástrofe que não havia que não arregaçar as mangas e muitas medidas eram necessárias. E o desafio da questão rural continuou. Recentemente a FETAG conseguiu fazer uma primeira audiência pública porque havia um cipoal de promessas não cumpridas, os trabalhadores tontos, sem saber para que direção seguir, porque afinal a cada hora eram milhões de visitas e projetos e promessas. E nós estamos aqui um pouco ouvindo e tentando resgatar as conexões, né? Fico muito feliz que tenha vindo aqui o deputado Roberto Robson Leite e que ele não represente só a si mesmo, né? Quando ele fala de um grupo de parceiros na Alerj, que a gente pense que é o seu mandato e dos outros parceiros, dos poucos parceiros que se pode contar quase nos dois dedos da mão, precisa de um pouco de auxílio, nas 15, né? É uma conta bastante otimista em função do tamanho do desafio. Mas também o desafio à FETAG, né, em termos de que ela teve dificuldades para enfrentar a situação de emergência, sindicatos lá foram mobilizados, um grande desastre na área rural foi em Teresópolis e continua lá, né, nós tentando ajudar. E eu acho que essas experiências que a gente pode ir somando e fazendo disseminar, por exemplo, como os trabalhos lá em agroecologia, na região de Nova Iguaçu e outras que o padre Geraldo citou, são hoje urgentíssimos na região serrana. Nós estamos trabalhando com a hipótese de recuperação de pelo menos 500 famílias que ainda têm dificuldades de recuperar o solo, estão desabrigadas, etc., na região de Teresópolis. Então, é um desafio comum, né? Esse tipo de desafio é um desafio. Existem vários níveis de desafio. Esse do enfrentamento político, da representação, de conseguir fazer com que certas fronteiras antagônicas não avancem. Eu vejo assim, a gente deveria ter uma fronteira verde protegendo os trabalhadores e a população da fome. Na verdade, a gente tem o contrário, uma ameaça de devastação avançando contra, né, o que deveria estar preservado e mantido agroecologicamente ou de forma ambientalmente sustentável. Então, acho que a gente tem bastante coisa pela frente em termos do Estado, e tanto do ponto de vista da luta dos trabalhadores, que tem a ver com a perspectiva ambiental, quanto da prevenção e da melhor forma de ligação da solidariedade aqui no Estado. Tem várias potencialidade de conexão melhor da solidariedade nossa, né? E isso precisa ser ampliado, senão o que nos vai caber não só o crime direto, né, como a criminalização. Alguns de vocês devem ter tido notícia, em alguns momentos em que a economia foi já recentemente criminalizada como criadora de quilombo, ou sei lá o que o pensador colocando a gente na praça. Mas outras organizações, a CPT, permanentemente é citada como órgão de criar o conflito, em vez de estar lá justamente porque o conflito anterior era. Enfim, só alguns pontos que eu gostaria de destacar como comentário para rolar a bola da nossa reflexão. Não era uma pergunta, senão uma reflexão em torno desses pontos, né? Os desafios da luta e os desafios da conexão da solidariedade, que em alguns momentos está bastante disperso, né? Tem notícias de muitas igrejas que se mexeram, que têm se mexido, mas não estão bem conectadas. Ainda. Bom, queria, diante dessa continuação, né, dividir a minha colocação em duas etapas. Uma etapa é a etapa, dizer assim, a visão, né? A visão, que o entendimento que eu tenho, aquilo que passa desse momento hoje, né? O momento hoje, independente de informal, formal, nós vivemos uma situação, esse processo de globalização colocado no mundo, com as características dele, sem querer fazer nenhuma discussão ideológica, mas
ele tem as suas características próprias, o próprio desafio que ele coloca. Então, essa questão, por exemplo, do estabelecimento de fronteiras agrícolas, né? A movimentação de capitais, a relação capital-trabalho, todo esse contexto que ele tem em si. E a globalização, essa globalização colocada de cima para baixo, que exige, né, do ser humano, desesperadamente, para a própria sobrevivência dele, que ele consiga fazer dessa grande massa de eus, consiga formar alguns nós, e desses alguns nós formar um nós, ou seja, a humanidade. Bom, esse parece que é o desafio da humanidade desde que ela surgiu, né? Se tornar uma composta de uns, é o nós. E nós vivemos, por exemplo, no Brasil, um país que me parece que ainda não conseguiu substituir o processo colonial, uma sociedade ainda verticalizada, com uma grande capacidade, uma grande, vamos dizer assim, grande parcela subordinação, as camadas ainda, essa hierarquia social que existe ainda, e nós temos, dentro daquilo que compõe o Estado, esses três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, na realidade não existe também um entrosamento, pelo menos é o que demonstra para nós. Nós vemos conflitos, por exemplo, do Executivo com o Legislativo com o Executivo com o Judiciário, o Executivo... Quer dizer, não existe um entendimento. Disse que isso é democracia, só que parece que ainda é um processo de início, talvez, de uma democracia, entendido que democracia seja o espaço para todos, né? E que todos tenham a possibilidade de caminhar juntos, se for isso. A questão aí, quando se fala em agronegócio hoje, e essa colocação, a menção da carta que foi feita aí, ela deixa bem claro, para quem não percebeu ainda, que é uma questão de business. E que, por mais que se fale, por mais que se diga, essa globalização, ela nada mais é do que uma outra etapa, uma outra forma, porque ela não veio para solucionar os problemas sociais já existentes. Ela não propõe isso, ela só propõe uma nova maneira, um novo nicho para dar soluções para os interesses econômicos, macroeconômicos. E nós, seres humanos, pessoas, cidadãos, independentes da nossa orientação religiosa, do time de futebol que a gente torce, ou qualquer outra coisa, o tipo de música que a gente gosta, nós continuamos ainda, vamos dizer, amortecidos, continuamos ainda esperando, né, que apareça alguém que propõe uma solução mágica. E essa solução mágica, ela não existe e não existirá na medida que nós não nos movimentemos nessa direção. Temos a capacidade de nos organizar com boa fé, com boa intenção, que cada um de nós possa renunciar um pouco a si próprio, ao próprio ego, e saiba de que maneira possa somar, e aí efetivamente começar a analisar o que se vai fazer. Porque quando se fala tudo isso que acontece, mas chega nas eleições e os candidatos são os mesmos. Por quê? Porque ele fala mal do político, mas ninguém quer ser político. E aí, quando esse alguém, porventura, se torna político, ele passa a ser associado àquilo que era bom ou, na maioria dos casos, àquilo que era ruim. Quer dizer, as pessoas não têm coragem de botar a cara na frente. E aqueles que colocam a cara na frente, por vezes, são mal vistos, são mal colocados e não recebem, de repente, o apoio que ele sozinho não pode fazer nada. Da mesma maneira que a gente responsabiliza pessoalmente uma pessoa, ou esse aquele, vamos colocar uma expressão aqui, corriqueira, né? Quer dizer, é o fulano, é o diabo, ele é o chifrudo, é ele que é o culpado de tudo. Como se ele sozinho pudesse dar sustentação a tudo de errado que existe no que a gente vive. Quer dizer, nós temos aquelas pessoas que pecam por ação, por omissão e por negligência. A omissão, né? A pessoa vê e não fala, ela se omite, ela negligencia e isso vira, né, um concurso para fortalecer todo esse estado de curas. Não tem o quê? Não tem educação no país. Por quê? Principalmente porque o povo não quer educação. E está acostumado a esperar uma determinada coisa, uma determinada situação que gere um resultado imediato, ou pelo menos que amorteça aquilo e ele consiga levar.
Isso é um processo, isso não começou da noite para o dia, isso vem assim há muito tempo. Quando se fala em trabalho escravo, por exemplo, se a gente analisar direitinho, hoje praticamente, para quem trabalha e vive do trabalho, quase todo trabalho é escravo. Porque você não pode entender num país como o Brasil, que, por exemplo, que os salários têm uma discussão monstruosa, um salário mínimo de 500 e poucos reais, e que as pessoas se mobilizam e vai aumentar mais 40, mais 30, mais 15, e fica por isso mesmo, porque senão o INSS vai quebrar. Mas o salário dos políticos no Brasil pode aumentar 60%, 70% e não quebra, não tem problema. E os encargos e tudo mais. E não tem resultado prático no sentido de vida. As reformas, realmente, o que eu observo é que elas não passam. E por mais que se faça trabalho de base, faça isso, faça aquilo outro, quando chega naquele gargalo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Em outros termos. Então, o que é que se pode fazer de prático nisso? O que é que se tem para fazer? De que forma a gente pode conseguir, de uma maneira bem pragmática, começar a somar para fazer o quê? Quer dizer, eu não estou falando disso aqui agora, eu estou dizendo a minha observação do todo, como um todo. Eu tenho caminhado muito por outras razões, profissionais e até institucionais, por esse estado todo e até fora desse estado. E eu tenho observado, por exemplo, um processo que está acontecendo lá, falou-se em Campos aqui, acima de Campos, São João da Barra, questão do Porto do Açúcar. Aquilo ali vai se tornar uma coisa seríssima. Aquilo vai se tornar uma coisa, entendeu? E mais, e aquela contenção que vai ter, de um certo modo, do outro lado aqui, a que pega Macaé e Quissamã, que é a reserva de Jurubatiba, aquela reserva que foi criada ali, aquilo vai virar outra coisa, mas não é agora, mais na frente. A questão do Porto do Açu ali, em São João da Barra, aquilo ali vai tomar está começando a tomar um vulto que as pessoas ainda não perceberam. Mas eu conheço muito bem aquela região, desde criança, conheço até a ponta de Atafona ali. A Atafona, que é a foz do Rio Paraíba do Sul, que pega todo aquele vamos dizer assim, o despejo do Rio Paraíba do Sul, desde onde ele veio até ali, até um problema de assoreamento do rio ali, a cidade está desaparecendo, as pessoas dizem que é o mar que está avançando. Não é o mar que está avançando, é o assoreamento que acontece ali na foz do rio, que está comendo o pontal de Atafona, já não existe mais. A questão do trabalho, porque o homem não pode viver sem o trabalho. A dignidade do homem está no trabalho. É ele dizer, eu estou com fome, tenho como comer. Minha família está com dor de dente, eu tenho como ter. E não adianta você esperar do governo, porque o governo não vai te proporcionar. Deveria, tem obrigação disso. É cláusula pétrea lá, a carga tributária, o direito que é pago. Mas todos nós estamos aqui. Então, isso que foi colocado aqui com muita propriedade, por exemplo, os planos de saúde. Hoje há uma discussão toda em cima da questão dos planos de saúde, sem sair da nossa questão ambiental aqui. Porque, na realidade, você joga para lá, a gente paga, porque aquilo que deveria ter na nossa saúde pública nós não temos acesso. Não é você ter uma coisa sofisticada. Então, por exemplo, não tem uma educação ambiental. Essa educação ambiental ela tem que começar nas escolas. Ela tem que começar dando consciência no indivíduo, e é no primário, no ginásio, porque eu sou do tempo do primário, do ginásio, do pré-primário, hoje eu já nem sei mais o que é. Entendeu? Ensino fundamental. Deve ser. Entendeu? Então, essa questão, ela não começa ali. É a questão do papelzinho no meio da rua, é a questão do fósforo jogado na rua, é a questão da garrafa PET. Quer dizer, todo mundo sabe disso. É a questão da lata, é a questão do óleo de soja, é a questão não sei de quê. É a poluição, é o esgoto, é o tratamento, é isso, é aquilo. É um composto. Então, a questão do trabalhador rural, do trabalho escravo, do subtrabalho, isso tudo é um contexto, é uma torta muito grande. E que, efetivamente, hoje, nesse momento, nós temos um desafio que talvez a gente não tenha tempo para suprir. Agora tem que começar, de alguma maneira, a fazer frente a isso. Com uma forma amistosa, com uma forma que seja, que possa estabelecer, até eu acredito muito nisso, um elo de sentimento, um elo de afetivo, o indivíduo entender que o outro não é o inimigo dele.
Agora, que as coisas têm que ser feitas e elas devem ser postas, né? E que a gente consiga, eu queria parabenizar a Coinonia por essa iniciativa, de fazer isso, de buscar esse entendimento dessa maneira informal, para que cada um possa, no final dessa oportunidade, somar mais alguma coisa do seu conhecimento, no meu próprio, inclusive. Eu vim aqui muito mais para aprender do que para falar, mas queria trazer esse ponto, que é importante isso, porque caso contrário, a gente tem que se relacionar com um sistema, dentro de um modus operandi, que não funciona mais. O que está aí é uma nova forma de feudalismo. É o neofeudalismo econômico. Nós estamos daqui a hora dessa, vocês estão vendo na geladeira da gente quantos ovos tem, quantas laranjas tem. Fora isso, nós só temos que consumir. Você liga a televisão hoje e está expresso que para você ser feliz no mundo que a gente vive, só bebendo. Porque só bêbado para você ser feliz. Fora isso, tudo é efêmero. Então, fica aí o meu desabafo, de contribuição, esperando que cada um consiga ser feliz. Porque até hoje, os próprios problemas decorrentes do processo colonial, principalmente da questão da escravidão, eles não foram resolvidos. E isso que nós temos aí é consequência da política de terra, política agrária, da lei de terras, e tudo isso lá de 1850 para cá, que até hoje não foi resolvido. Essa questão do agronegócio, isso virou uma coisa que sai do controle, já saiu há muito do controle e do interesse social. Porque os problemas, eles são socializados, os resultados positivos não. Muito obrigado. A gente tem que fazer uma solicitação para todo mundo que se expressar, que fale o nome antes, a gente está gravando, a gente tem interesse em levar esse seminário a efeito de uma aplicação, ele pode se transformar em um número, dá tempo de presença, então, também pedir as anotações, que já acho que é feito, né, no geral, Ezequiel, e acho que a gente deveria fazer uma interrupção após mais alguma inscrição que haja. Caetano está inscrito. Para Mais alguém? ter um café, né? E após o café, a gente retomará ainda essa sessão sobre a questão camponesa, conversando um pouco sobre os desastres na região serrana. Tá? Então, enquanto Caetano molha o bico, vocês querem fazer algum tipo de comentário a respeito dos... Eu só queria fazer um apelo só. Eu queria fazer um apelo a todo o grupo aqui, a Coinonia, para a gente ter um pouquinho de atenção ao que está acontecendo em Paracambi, no acampamento Marli Pereira da Silva. Porque a Romaria da Terra do ano passado, isso aconteceu em Paracambi por causa deles, né? Porque eles representam, no estado do Rio, no momento, uma resistência, assim, pela reforma agrária. E eles estão se confrontando com um grupo de fazendeiros muito grande e que tem uma terra, eles fazendeiros, eles ocuparam terra que é do Estado, não é? Quer dizer, parte da fazenda que eles estão ocupando lá, que o pessoal está reivindicando, é do Estado. Mas houve um descontrole lá na ocupação, que em vez de o pessoal entrar na terra do Estado, entrou na terra do fazendeiro. E aí complicou um pouco a coisa, porque, como é um grupo muito forte, com forte representação em Brasília, eles estão conseguindo controlar a situação. E já estão há quase 2 anos acampados em frente à fazenda. E até setembro deve-se encontrar uma solução. Não é possível que uma terra que já foi vistoriada há mais de 10 anos continue assim, ser devolvida sem mais para os latifundiários. Então eu queria chamar a atenção para que a gente pudesse ter um pouco mais de solidariedade e empenho para ver se eles ajudam a resolver esse problema. Qual o nome do assentamento? O nome do assentamento? Assentamento Marli Pereira da Silva. Hoje é acampamento, né? Assentamento. É acampamento. É acampamento. Caetano. Os Caetanos Nós estamos só nos restringindo ao estado do Rio ou nós podemos falar do resto do Brasil?
o interesse maior é no Estado, mas se porventura tiver alguma coisa sobre o restante do país, claro. Não, nos últimos 2 anos eu passei no Espírito Santo e faz um ano no Nordeste, e em relação à questão do trabalho escravo, a organização política, também os desastres ambientais. No ano passado, lá na região da Lagoas, Pernambuco, uma enxurrada, uma chuva, com os efeitos semelhantes ao que aconteceu aqui na Serra, por toda aquela mobilização popular, das igrejas e tudo mais. Só que eu tenho monitorado um pouco aquela situação com os contatos que eu deixei lá. Não mudou absolutamente nada do quadro. As cidades que continuam isoladas, fontes que foram arrancadas e enxurrada, as cidades continuam sem ter a fonte. Em algumas situações muito dramáticas e lamentáveis se não fossem humorísticas, porque no caso da cidade de Alagoas, em que o prefeito foi ocupado pela imprensa, sabia a situação da cidade que ele não podia saber, porque ele mora em Maceió e ele não conseguiu chegar na cidade, porque ele não tem ideia do que está acontecendo na cidade. Vê a situação, o cidade até prefeito do município mora na capital. Então ele não sabia o que estava acontecendo, porque ele tentou e não teve como ir. Quer dizer, justificando, eu lá dentro não posso chegar na cidade da qual sobreviver. Quer dizer, esse tipo de coisa está acontecendo. Tem toda a questão dos trabalhadores da cana, que é também uma situação terrível de exploração, de trabalho escravo, a mesma conversa, os gatos vão buscar o pessoal, vai para lá, a gente sai. E no Espírito Santo, uma coisa que me deixou muito assustado é que eu considero o nome do Estado é uma blasfêmia, porque de santo, né, tem algum espírito lá, muito bom. De porco. Então, coitado do porco, os porcos é maligno mesmo, porque eu nunca vi um Estado ou uma situação onde o crime organizado e o interesse do capital e a elite e o crime organizado permanecem de tal forma que o crime organizado é o Estado. Vocês se lembram do escândalo do Tribunal do Estado, em 12 dos 15 desembargadores presos por dentro deles e já liberados. Há uma troca de posição, você muda a quadrilha. Prender aqui um monte de deputado, vereador, tal, uns anos atrás, foi porque mudou a quadrilha dominante. E isso aí eu quero somar o apelo do Estado Geral nas igrejas. A grande parte das igrejas evangélicas, aqui na igreja, que essas coisas que estão aparecendo hoje, são controladas por esse grupo. A ponto de que a igreja de São Paulo, que estava lá com a capelania, quando estava tentando implantar uma missão, foi procurado pelos conselhos de pastores, pentecostais e não pentecostais, mas eu não sei o que eles são, dizendo o seguinte, que a igreja era bem-vinda desde que não tivesse uma clériga e que a igreja não falasse da questão dos homossexuais, senão eles não deixariam a igreja ficar no Estado. E nós estamos agora colocando uma pastora, eu não sei o que vai acontecer. Para você ver a situação que está lá. Quer dizer, você pensar em ecumenismo, mesmo lá no Nordeste, algumas situações, você pensar em ecumenismo ou em colaboração das igrejas entre elas vai ser muito difícil, porque há uma aliança implícita ou explícita, não sei, uma grande parte desses grupos evangélicos com esses interesses. É só ver a postura da bancada evangélica no Congresso. Quer dizer, então, essa situação é muito mais grave, porque não é só a questão social, é a questão ética envolvida nisso, está passando para dentro das instituições que a gente esperava que tivesse uma postura mais ética para colocar. A única igreja aliada que a gente pode encontrar no Espírito Santo é ITU. Infelizmente, né? Só ITU. Né? Eu vi grandes negociados com outras igrejas. Né? O pessoal batista aí deve saber do que eu estou falando, o pessoal presbiteriano deve saber do que eu estou falando. Coisas desse tipo. O seu estranhamento é devido a isso. Quer dizer, há uma entrada no mundo das igrejas dessa mentalidade de alianças, de elites, entendeu? E para isso o discurso da teologia da prosperidade é fundamental. Né?
Então é muito difícil a gente pensar hoje essa questão da... eu fico aqui pensando como é que a gente pode se articular. Se você olhar bem, pouco que a gente pode fazer diante da quantidade de contra-informação que tem que fazer. Todo mundo tem que fazer nada, mas a gente tem que ter dimensão também do tamanho do problema. E de repente são ações pontuais, eu não sei. Acho que esse cenário para tentar encontrar caminhos do futuro para a discussão da gente buscar soluções. Mas é muito grande isso, dizer. Isso acontece aqui na região sudeste, né? Vocês imaginam o que acontece no interior da Paraíba, no Milandeio. Né? Vocês não imaginam como é que a Petrobras, por exemplo, como é que a Petrobras trabalha a questão ambiental lá no Nordeste, disfarçando a coisa com projetos sociais. Entendeu? O INCRA, eu vi assentamentos fazendo a Maísa, lá perto de Mossoró, no norte, uma enorme fazenda que faliu, o pessoal ocupou, está lá. O INCRA fez um belíssimo plano de assentamento, mais de 1000 lotes individuais, e situações assim do tipo que qualquer um, não precisa ser engenheiro para entender, que você faz uma agrovila, ou 9 agrovilas espalhadas no terreno para fazer, onde o lote do sujeito está a 10 quilômetros de lá, e não tem uma infraestrutura nem de rodovia, nem de estrada adequada para isso, e não tem sequer o cavalo, não tem o silo, não tem o trator. Então, o que eles fizeram foi afavelar as agrovilas lá de Mossoró. São uma grande favela. Tiraram a favela da cidade e botaram lá no meio do campo. Os cartões não tem nem como chegar na cidade, muito menos como produzir. Não tem sequer água de poço artesiano. Então, tem que fazer um projeto com a Petrobras, junto com o IBAMA, o Chico Mendes agora, a parte do IBAMA que tem a federação. E o projeto fica inviável porque não tem água. Não tem água. Você anda para aquele imenso território, eu rodei quilômetros e quilômetros, seguindo já, isso aqui são os lotes distribuídos. Se cadê as terras? Os caras não vêm, porque estão lá na agrovila. Eu fui conversar com o povo na agrovila, eles como é que eu chego no meu lote? Estou a 10 quilômetros, não tenho sequer uma carroça. O que eu vou fazer no meu terreno? E se eu quiser plantar, não tenho água, porque é caatinga, lá no Mossoró é caatinga. Caatinga é um negócio que é pior que a savana africana, e está em desertificação, né? E a Petrobras bota dinheiro daquele negócio em nome de cultura, de desenvolvimento urbano e tal, não sei o quê, para explicar, para justificar a grande exploração do subsolo, que você vê uma torre de petróleo a cada 1 quilômetro. E não tem. Você procura falar com as igrejas daquela região, você não isso é um assunto da igreja, não sei o quê e tal, porque aí você vai ver as grandes empresas, a Petrobras, as mineradoras, o pessoal da Câmara, então esse pessoal sustenta projetos sociais de coisa tipo creche, tipo ambulatório médico, programinha de agricultura familiar e tal, que é restrito a um pedacinho. Então, essas articulações nós temos que tentar entender que nós estamos lidando com um grande povo. Né? Um negócio assim, eu já fui daquela geração do sonho, dos horizontes, não sei o quê, e hoje eu tenho assim, aquela ideia assim de que talvez é difícil a gente pensar no macro. Talvez se pensar no estado do Rio ou nos arredores do Rio de Janeiro já é uma grande para a gente conseguir articular alguma coisa. Só isso. Desculpa o pessimismo, mas é uma maneira de... Eu quero partilhar com vocês o próprio angústia aqui, que está tanto como sacerdote como cidadão, que o meu voto pode resolver, como eu posso articular melhor essas coisas. A cada passo que a gente dá, os caras ficam muito longe. Isso foi bem Bem, gente, agora a gente dá aquela breve parada, um cafezinho, um cochicho, entendeu? Pode conversar, fique à vontade. E vai ter 10 minutos do nosso café, o café está aqui ao lado. Um café longo, 10 minutos. 10 minutos. Aqui ao lado. E aí a gente retorna, o Ronaldo chegou, ele pode se apresentar antes da gente sair para o café. Assim.